Em meio a essa crise toda, o que é que você tem ouvido? Na verdade, a que você tem dado ouvidos? Ora ouvimos de pessoas falarem que as coisas não são tão graves assim, ora ouvimos declarações fortíssimas sobre o que está acontecendo e muitas vezes estamos ouvindo notícias falsas que efetivamente não estão acontecendo. A que você tem dado os seus ouvidos? O que é que está fazendo o seu coração, a sua cabeça no meio dessa crise? Está em pânico? Davi viveu uma situação bastante parecida com essa. Ele registra o seu pensamento, o que ele ouvia. No Salmo de número 11, quando ele diz: "No Senhor me refugio, como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte." O que estava acontecendo? A situação era delicada ao ponto que pessoas fossem amigas ou inimigas dele, próximas ou não tão próximas, pessoas informadas ou não informadas, elas estavam dizendo: Davi, a situação é crítica, cai fora, sai daqui. Correndo, na verdade, como um pássaro, ele tinha que sair voando da cidade. A razão que eles apresentavam a isso ele apresenta: "Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração." A visão era essa, tinha alguém que queria matá-lo. Possivelmente, essa é a opinião de alguns dos estudiosos, é que se tratava da revolta de Absalão, que poderia levar Davi à morte uma vez que ele queria o poder. É por isso que no versículo 3 é dito: "Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo?" Se Absalão realmente toma o poder, se ele tira Davi, se ele tira a lei, se ele é a lei, como podemos sobreviver? A questão de Davi era mais uma questão política. No nosso tem algum elemento de política? Sim, tem algum elemento de política, mas é um problema de saúde que roda o mundo e que chega até perto de nós. No caso de Davi, eles diziam: "Davi, foge!" E para nós, foge, se esconde, fica morrendo de medo. Não estou querendo comparar com isso aqui a ideia de fugir com a ideia de se resguardar dentro de casa para evitar a contaminação. É outro assunto. O fato é que aquelas pessoas estavam olhando para aquela situação e estavam dizendo para Davi: "Davi, cai fora." Elas queriam colocar no coração de Davi algum receio, algum temor. E o que Davi está fazendo, a maneira como ele está reagindo, ele é: "Se eu confio no Senhor", e é assim que ele começa o salmo, "como é que vocês vão me dizer para eu fugir? Se eu confio no Senhor, qual é a importância que tem o fato de que alguém quer me matar? Se eu confio no Senhor, por que essa insegurança de que se os fundamentos da terra se destruírem, não tem esperança para mim?" Não combina essas coisas. Se você confia no Senhor, não é a notícia nem a proximidade do coronavírus que vai fazer seu coração, que vai fazer você correr, que vai fazer você voar. Não, tem uma postura diferente. Uma vez que Davi confiava no Senhor, se refugiava no Senhor, e ele diz por que ele confiava, ele agia diferente. Ele tomava as medidas e as precauções cabíveis à situação, mas ele não se via desesperado. Por quê? Ele alista as razões a partir do versículo 4. Veja, ele diz ali: "O Senhor está no seu santo templo." Em primeiro lugar, Davi via Deus presente no templo. O templo era o lugar em que as pessoas se aproximavam de Deus, buscavam a presença de Deus. E pelas próprias Escrituras sabemos que Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que intercede por nós nessa crise. Entenda, o Senhor está no seu santo templo. Isso significa para você que Jesus está intercedendo junto ao Pai por você. Faz sentido ficar desesperado? De forma alguma. A seguir ele diz: "Nos céus tem o Senhor o seu trono." Além de ele estar no templo, ouve as nossas orações e
temos o Senhor Jesus orando por nós, ele vê Deus no trono. Ele enxerga Deus como soberano acima de todas as coisas que acontecem nos céus e na terra. E essa enfermidade, essa pandemia, não foge dos controles de Deus. Você pode não entender exatamente qual é a relação do controle de Deus com permitir essa pandemia, mas não existe nada que tire Deus do seu trono. Ele está no controle. Eu confio no Senhor que intercede por mim, eu confio no Senhor que está no seu trono. Como é que vocês vão me dizer para fugir, para ficar desesperado? Nada disso. Além disso, ele diz no versículo seguinte, no versículo 4, ele diz assim: os seus olhos estão atentos, os seus olhos estão atentos. Você pode descansar no fato que, no bom sentido, Deus está dizendo: eu estou de olho em você. Você não está escapando da minha percepção. Eu estou olhando para você, eu estou vendo você, eu estou vendo o que acontece com você. E Davi está dizendo: opa, Deus está intercedendo por mim e ouvindo a minha oração. Deus está no trono, é o soberano. Deus está vendo o que acontece comigo e o que está perto de mim. Como é que vocês me dizem para eu fugir desesperado? Não, não vou fazer isso. E por fim ele acrescenta mais uma visão que ele tem de Deus. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. A ideia é que Deus não só ele olha e vê a gente, mas ele faz algum movimento de pálpebras para nos enxergar. Eu entendo que com isso, o que Deus está fazendo é fechando um pouco as pálpebras, diminuindo o foco da visão para se concentrar, para prestar atenção num detalhe na sua vida. Ele não só olha, ele não somente vê, mas ele olha para você com cuidado. Então veja, as notícias que vêm de fora podem ser péssimas. Algumas são verdadeiras, outras são falsas. Mas como está o seu coração? A quem você está ouvindo? Você está ouvindo as vozes dos profetas do caos? Você está ouvindo as más notícias da perspectiva do homem que não conhece a Deus? Ou você está repousando seguro como Davi? Ele tinha um problema real, como nós temos um problema real. Agora, ele está dizendo, pelo fato que Deus ouve a oração, que intercede por mim, pelo fato que Deus é o soberano que está no controle, pelo fato de Deus ver todas as coisas e pelo fato de Deus prestar atenção a mim, não adianta vocês me colocarem para correr, para fugir, para me desesperar. Eu somente vou confiar no Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, você não pode se deixar levar para o desespero. Você faz parte do rebanho de Deus, do povo de Deus, a quem Ele cuida e Ele pode todas as coisas. Deus abençoe vocês.